Nessa segunda parte da aula, nós vamos introduzir uma simplificação para a diminuição do número de deslocabilidades internas, rotações nodais. O que nós vimos na primeira parte da aula foi a solução de um pórtico simples, com uma articulação na extremidade direita da viga, em que nós introduzimos a solução para barras inextensíveis e comparamos os resultados com a solução considerando barras extensíveis. Essencialmente, a gente viu que considerar barras inextensíveis faz com que nós tenhamos que fazer uma análise sobre a maneira como a estrutura se deforma, uma análise sobre as deslocabilidades externas, as translações. E nós vimos que a gente perdeu um pouco da simplicidade, que eram deslocamentos com barras extensíveis, em que em cada caso básico, a imposição de uma deslocabilidade afetava apenas as barras adjacentes. No caso de barras inextensíveis, a gente tem uma diminuição no número de deslocabilidades externas, isso a gente já viu, inclusive, regras para identificar as deslocabilidades externas, as translações nodais, para o caso de barras inextensíveis, mas a gente tem que fazer uma análise um pouco mais sofisticada para determinar os coeficientes de rigidez globais, principalmente. Nós vamos fazer agora a solução do mesmo pórtico, mas para barras, mas com diferentes considerações da articulação. A rótula foi considerada na extremidade direita da viga, e nós vamos ver outras considerações. Resumindo, nós vamos ver 3 considerações para a articulação. Nós já falamos sobre isso na parte 1 do vídeo, e a consideração A, ou seja, viga articulada na extremidade direita e coluna não articulada, já foi resolvida, e nós fizemos isso bem detalhado, até para explicar a questão da solução para barras inextensíveis. Nessa parte nós vamos resolver o pórtico considerando mais de 2 maneiras a articulação. Nós vamos considerar agora que a coluna é articulada e a viga é não articulada, e depois nós vamos considerar as duas, viga e coluna, articuladas no nó. Nós já falamos sobre isso, vimos que isso é uma inconsistência de uma certa maneira, quer dizer, a gente relembrar aqui, uma articulação no pórtico de perfil metálico, uma articulação na viga seria uma ligação desse tipo, por exemplo, poderia ser a modelagem dessa situação física em que eu tenho uma ligação simples, ou seja, que não compatibiliza a rotação, e em que eu teria aqui a articulação na viga, né? Aqui seria uma ligação por cantoneira. Aqui está a seção da viga, do perfil metálico. Essa situação da viga, da articulação está no topo da coluna, seria uma coisa que fisicamente poderia ser isso aqui na estrutura real. E dessa maneira a gente vê que não faz sentido físico a gente articular as duas barras, não é, mas e que isso matematicamente aparece na solução em que nós vamos resolver. Entretanto, essa solução, que matematicamente, inclusive, tem um erro, a gente vai chegar a verificar isso, que é uma matriz de rigidez global, ela é uma matriz singular, ela tem uma linha e uma coluna cheia de zeros, ou seja, tem um determinante nulo. Essa observação vai nos levar à simplificação que a gente deseja, que é a simplificação de quando nós tivermos um nó com uma articulação completa, a solução não se altera, nós não vamos considerar a rotação desse nó com articulação completa, e a rotação vai ficar indeterminada. Essa é uma solução só matemática do problema, tá? E isso é um artifício que se usa para diminuir o número de deslocabilidades quando se resolve manualmente. No computador isso pode ser feito também, e em geral os programas de computador, quando se coloca uma articulação completa, para evitar esse problema de ter uma matriz de D singular, os programas em geral vão lá e colocam, e retiram essa rotação do problema. O F2 faz exatamente isso. Isso é feito de uma maneira
até transparente, ou seja, sem o usuário saber. Mas é porque os usuários, isso é um detalhe realmente muito específico, que não faz sentido, talvez, para o tipo de usuário de análise que vai fazer projeto de estruturas, entrar nesse nível de detalhe. Mas isso é outro assunto. Nosso assunto aqui é por que justificar essa simplificação de não considerar articulações, a deslocabilidade, rotação de nós que tem articulações completas. Então, a primeira solução é a solução do pórtico da opção B, em que o topo da coluna é articulado e a viga não. Aqui está o problema. Eu tenho um módulo de elasticidade do material, e todas as seções das barras são iguais e tem um momento de inércia aí. A gente não está dando valores numéricos, mas a gente está considerando que são todas iguais. Considerar barras inextensíveis é a mesma coisa, nós já falamos sobre isso, que considerar uma relação entre a área da seção transversal e o momento de inércia da seção transversal é infinito. A gente já comentou sobre isso no exemplo anterior, inclusive comparou a solução considerando essa relação infinita e a solução em que essa relação é finita, um valor que foi dado e foi resolvido no problema anterior, com pórtico com barras extensíveis. Aqui nós temos, então, indicado nessa imagem as deslocabilidades deste modelo estrutural, considerando que as barras são inextensíveis, e nós já analisamos isso, quer dizer, os nós superiores não têm deslocamento vertical, porque os pilares das colunas são inextensíveis, fazendo com que os nós superiores só possam se deslocar na direção horizontal, que é a direção perpendicular a essas colunas. E também nós temos a situação em que a viga é inextensível, os deslocamentos horizontais dos dois nós é igual. A distância na direção do eixo indeformado da barra não se altera, e essa é a consideração de barras inextensíveis. Então nós temos 3 deslocabilidades, nós numeramos essas deslocabilidades. Primeiro, as deslocabilidades internas, as rotações, que não são afetadas pelo fato de serem as barras inextensíveis. Então eu tenho D1 essa rotação, D2 é a rotação desse nó, e D3 é o deslocamento horizontal do pavimento, que é o mesmo deslocamento para os dois nós. Aliás, para o pavimento inteiro, deslocamento horizontal. O detalhe aqui é que, como a articulação está no topo do pilar da direita, a rotação D2 é de fato a rotação que é do nodal, é a rotação da seção extrema-direita da viga. Então, quando eu crio o sistema IP geométrico, que eu insiro apoios fictícios para fixar as deslocabilidades, eu insiro uma chapa fictícia que prende a rotação D1, eu insiro uma chapa fictícia que prende a rotação D2, e essa chapa ela fica acima da rota do topo da coluna da direita. Então, está mostrando claro aqui que a rotação D2 é de fato a rotação da seção extrema-direita da viga. O outro apoio, que é o apoio 3, que fixa o deslocamento horizontal D3, nós colocamos assim como na solução da opção A, com a viga articulada na direita. A gente colocou o apoio na esquerda, mas já comentamos que tanto faz a gente colocar ele na esquerda ou na direita. De fato, quando nós impusermos aqui a configuração deformada, caso 3, impondo um deslocamento unitário D3 igual a 1, D3, isso vai dar um deslocamento não só no nó da esquerda, mas nos dois nós, porque é a consideração de barras inextensíveis. Então, o que nós vamos fazer, usando esse sistema geométrico, vamos fazer a superposição de casos básicos nesse problema. São 4 casos, caso 0, caso 1, caso 2 e caso 3. Eu vou fazer de uma maneira mais rápida do que foi feito para a opção A dessa solução, com a viga articulada na direita, porque os detalhes são bem análogos, bem parecidos, mas eu vou só salientar as diferenças que existem. A diferença está justamente nessa questão da articulação estar na coluna e não na viga. Então, o caso 0 é o caso em que a gente tem uma situação de engastamento perfeito, ou seja, os 3 apoios fictícios estão realmente fixando as deslocabilidades com valores nulos, é uma situação de engastamento perfeito. O que a gente vê aqui nessa situação, diferente da opção da viga articulada, é que agora a viga, ela, nessa situação do caso 0, ela é bem engastada.
né? Ela tem uma solução fundamental conhecida, que é essa que está mostrada aqui embaixo, em que a gente tem essa solução já vista antes, que é os momentos de engastamento e as reações de engastamento dadas dessa maneira. O problema é que a simetria não tem articulação, então fica o momento do lado esquerdo, Q2/12, que dá 30 km/m, no sentido anti-horário, e do lado direito tem o mesmo valor, Q2/12, agora no sentido horário para a simetria, e as reações, e os que são os cortantes nas extremidades, são iguais, porque pela simetria, então é a carga total dividida por 2, que está 30 e 30. Essa situação de engastamento perfeito se reflete no diagrama de momentos do caso zero, que nós não desenhamos, nós indicamos os valores dos momentos nas extremidades das barras, usando a convenção de sinais do método de deslocamento. Esse momento aqui é no sentido anti-horário, então atua sobre a barra no sentido anti-horário, essa aparece com mais 30, e esse aqui no sentido horário aparece com menos 30. As pilares não tem momento, e aqui eu tenho essa carga de 10 aplicada, isso me dá o meu beta 3,0 igual a menos 10, igual no problema da solução anterior, e o que eu tenho então beta 1,0, quem fornece esse momento aqui é a chapa 1, que é o momento, essa reação na esquerda, então é mais 30, e quem fornece esse momento aqui na extremidade direita é a chapa 2, ele tem o sentido, e ele tem o sinal de menos 30. Aqui estão indicados os sentidos positivos dos termos de carga, beta 3,0, beta 1,0, beta 2,0. Entretanto, os sinais aqui vão dizer se os sentidos são os que estão indicados aqui. Nós sempre fazemos isso, então a gente, quando olha o sinal, a gente vê que o sentido do beta 3,0 e o sentido do beta 2,0 são sentidos opostos aos que estão indicados. Então essa é a solução do caso zero, a diferença está realmente no fato da viga não ser articulada, isso tem uma pequena diferença. Agora nós temos o caso 1 dessa solução, em que nós vamos isolar o efeito da deslocabilidade D1, que é a rotação no nó superior esquerdo. Como sempre, a gente considera um efeito unitário dessa deslocabilidade, deixando em evidência o valor dela, que é uma das incógnitas do problema. Então, o ponto de partida é a configuração deformada do caso, uma rotação imposta de valor unitário, embora seja 1 radiano, a gente ainda trata isso como pequeno, porque de fato o valor que está multiplicando é um valor muito pequeno de rotação, como vai ser no final a solução. E o que nós observamos é que, diferente da solução em que a viga era articulada na direita, essa deformada aqui da viga é tal que a tangente chega horizontal na extremidade oposta, porque não tem articulação ali, a articulação está na coluna. E a deformação aqui do pilar da esquerda é exatamente como era antes. Então, o que nós temos aqui são os valores dessas reações aqui, são obtidas, pelo menos a reação horizontal e o momento, são obtidos da deformação da coluna, são a solução que nós já vimos, que você, para dar um giro numa barra, tem que aplicar um momento que é 4i/L, no caso 4L, e no sentido anti-horário, no mesmo sentido da rotação imposta, por isso que aparece esse momento aqui no topo da coluna da esquerda, que é 4i/L. Na extremidade oposta aparece um momento que é 2i/L, é metade desse, mas com o mesmo sentido. Quem fornece isso é o engaste. Também aparecem cortantes, isso a gente já detalhou no problema anterior, eu estou sendo mais sucinto aqui nessa solução, é inteiramente análogo. A questão também, essa solução da viga conhecida, aparece um momento que é 4i/L, mas no caso L igual a 6, no lado oposto aparece 2i/L, e os cortantes que aparecem para equilibrar essa barra nessa configuração deformada, eles, como a gente não tem os apoios verticais aqui, porque as barras são inextensíveis, como já explicou, existe uma transmissão via esforço normal que é indeterminado a priori, porque as barras são inextensíveis, e então esse cortante ele vem lá da base, e a gente já demonstrou que o sentido da reação é o sentido do cortante que atua na barra, vai caminhando por esforço normal. É a análise sofisticada que a gente faz quando a gente tem barras inextensíveis, é o preço que a gente paga por diminuir o número de deslocabilidades, é esse tipo de análise. Ou seja, vai afetar
lá na outra extremidade da barra, o via esforço normal, então as coisas não são tão localizadas em torno da rotação que é imposta, como era no caso de barras extensivas. Então a gente tem aqui os valores dos K1, vai ser a soma desses dois momentos, ou seja, o que eu tenho que dar para girar o nó é a soma do que eu tenho que dar para girar cada uma das barras. Isso é como se fossem duas molas em paralelo, né, que a gente soma os efeitos que a gente tem que dar para cada mola. O raciocínio é exatamente igual. Na verdade, uma estrutura é um sistema elástico, né, mais sofisticado que uma simples mola, mas no fundo é uma mola de vários graus de liberdade, com várias constantes, né? Então isso é a maneira até como a gente vê uma estrutura no método do deslocamento. O K1, então, é a soma desses dois momentos, está aqui direto, é só somar, que está no diagrama M1, está indicado. O K21 é esse momento que aparece aqui, o 6 aí, 2 aí sobre 6, e o sentido dele é positivo, porque ele é anti-horário, então mais 2. E aqui aparece essa reação, a gente já viu que é o cortante na pilar, e o outro cortante que aparece em cima, quem fornece? É o apoio 3, e ele é da esquerda para a direita, então ele é positivo, no sentido que está indicado aqui é o sentido que realmente, fisicamente ele tem, então o valor é 6 aí sobre 4 ao quadrado do K31. A gente poderia também ter calculado o K31, não pelo cortante no topo da coluna da esquerda, mas fazendo um somatório global de forças na direção horizontal, considerando que essa força aqui é 6 aí sobre 4 ao quadrado para a esquerda e aqui é 0, porque não tem cortante nessa barra, essa barra só tem esforço normal que acaba levando essa reação para baixo, aparecendo essa reação vertical. Então, o somatório global de força na direção horizontal vai resultar num K31 igual a mais, ou seja, para a direita, mais 6 aí sobre 4 quadrado, ou seja, na solução aqui do caso 1, é análogo ao que nós fizemos no caso da consideração da viga articulada, mas a diferença é que agora quem está articulado é a coluna, e nesse caso a articulação nem apareceu, não foi mobilizada a rotação, a deformação da coluna da direita. A imagem aqui que nós estamos vendo é a imagem do caso 2 dessa solução, e aparecer a diferença entre a solução com a viga articulada e essa solução com a coluna articulada. Então, quando nós impusemos aqui uma rotação na chapa 2, o que está sendo imposto é uma rotação na extremidade direita da viga, e ela que se deforma como está mostrado. Daí nós temos a deformação, a rótula no topo da coluna isolou, né, esse efeito, ou seja, a coluna permanece parada, reta, a única barra que se deforma é a viga. E a solução que nós temos é essa solução que a extremidade que sofre o giro aparece um momento no sentido anti-horário, mesmo sentido do giro, que é mais 4 aí sobre 6, 4 aí sobre L, sendo L o comprimento da barra, e na extremidade oposta aparece um momento com o mesmo sentido anti-horário, que é metade, 2 aí sobre 6. E aparecem cortantes que vão ser fornecidos pelos engastes lá embaixo, que vão transmitir via esforço normal nas duas colunas inextensíveis, ou seja, o modelo está em equilíbrio, cada barra dela está em equilíbrio, mas teve que essa transmissão de esforço normal lá para baixo para poder fornecer. O que eu sei é que essa viga, com essa deformação, tem que ter momentos 4 aí sobre 6, 2 aí sobre 6 nas duas extremidades e cortantes na esquerda, mais para cima, 6 aí sobre 6 ao quadrado e 6 aí sobre 6 ao quadrado. Isso a gente sabe que é a solução fundamental. Tem que chegar de algum lugar isso. Nesse caso, como nós não temos apoios verticais, chega via esforço normal nas colunas. Tá? Então essa é a análise que a gente faz para o caso de barras inextensíveis, e a gente vai se acostumando com isso nessas soluções. O diagrama M2, então, está indicado aqui, com os momentos nas extremidades das barras, utilizando a convenção de sinais do método. O K22 é soma de 4 aí sobre 6 mais 0, porque aqui na coluna, o momento na extremidade articulada é 0. E o K12 é o mais 2 aí sobre 6, que é igual ao K21, né, do caso 1. E nós não temos aqui o K32, não aparece nenhum cortante aqui nos pilares, então o K32 é 0. Tá? E
A solução do caso seguinte é o caso em que nós vamos impor uma deslocabilidade D3 isolada no sistema empedramental. Então, nós vamos aplicar aqui dentro, entre os colchetes aqui, nós vamos aplicar D3 igual a 1, e isso vai dar, então, na verdade, um deslocamento horizontal para os dois nós do pavimento. A barra inteira vai se mover, a viga vai se deslocar como um corpo rígido. E aqui tem uma diferença em relação à solução com a viga articulada, que no caso da viga articulada, os dois pilares, no caso 3, tinham a mesma deformação, porque lá o topo das duas barras se comportavam como bem engastadas, sem articulação. Nesse caso aqui não, a gente tem a coluna da esquerda bem engastada sem articulação, mas a coluna da direita agora ela é uma coluna que tem uma articulação no topo. Então a deformação é sutil, eu não estou isolando aqui, mas essa linha tracejada da deformação aqui dos dois pilares, a tangente aqui na parte superior do pilar da direita, da esquerda, desculpa, ele é igual a vertical, ou seja, não se alterou, continua, não tem rotação alguma. Já aqui, como tem uma articulação, a inclinação da barra chega livre, né? Então, nesse caso, há uma mudança de concavidade, porque a tangente sai vertical em cima e chega horizontal embaixo. A barra tem que para ter essa condição, ela tem que ter uma mudança de curvatura aqui, mudança de concavidade aqui da elástica, da configuração deformada. Já no caso da barra articulada no topo, a barra vai se deformar da maneira mais simples que ela puder fazer, gastando menos energia de deformação. Então, ela não vai ter uma mudança de concavidade, e essa é uma diferença. A solução fundamental, a gente já viu isso em outros exemplos, não aparece um momento de uma articulação, evidente, aparece aqui um momento que é esse 3 aí sobre 4 ao quadrado, isso no sentido anti-horário, então é mais aqui que aparece. Já no pilar da esquerda, a gente tem o mais 6 aí sobre 6 ao quadrado e mais 6 aí sobre 6 ao quadrado, nós já vimos 6 aí sobre 4, sendo o quarto complemento da barra. Isso tem uma diferença de comportamento por causa da articulação aqui do topo do pilar da direita. O cortante que aparece aqui é 12 aí sobre 4 ao cubo, e aqui é 3 aí sobre 4 ao cubo, nós já vimos. Então esse é o cortante. No topo aparece também um cortante para a direita, de 12 aí sobre 4 ao cubo na coluna da esquerda, e aparece um cortante no topo do pilar da direita, que é 3 aí sobre 4 ao cubo. Então é igual, né? Porque a barra isolada tem que estar em equilíbrio, então somatório de forças na direção transversal, a barra tem que dar zero. Aqui então está o diagrama de momento indicado, com os momentos na extremidade das barras. A viga sofreu apenas um deslocamento de corpo rígido, ou seja, não tem momento, né? E o momento no topo pilar é zero, e aqui embaixo, como já indicado, esses valores aqui indicados. A determinação então do K13 e K23, ela tem a ver com esses momentos que aparecem nas adjacentes aqui a cada uma das chapas. O K13, ele é uma contribuição do pilar e da viga, né? A viga dá zero e o pilar dá 6 aí sobre 4 quadrado, e a gente vai ver que o K31, lá no caso 1, é igual ao K13 aqui. A mesma coisa, o K23, nesse momento, não aparece contribuição nenhuma, é zero. E, por sua vez, então, é igual ao K32 do caso 2. E aqui, finalmente, a gente tem o K33. A gente pode determinar o K33 de duas maneiras. Ele é igual, com o mesmo sentido dos cortantes que aparecem lá no topo, no nível do pavimento. Essa é uma maneira de pensar. Então, para eu deformar esse pórtico dessa maneira, eu tenho que dar duas forças, uma para o pilar da esquerda, para a direita, uma força para a direita, de 12 aí sobre 4 ao cubo. Então, no pilar da esquerda eu tenho que dar 12 aí sobre 4 ao cubo, e no pilar da direita eu tenho que dar um cortante no topo de 3 aí sobre 4 ao cubo. Então, essa é uma maneira de você pensar o K33, a soma dos cortantes no nível do pavimento, com o sentido que eles têm atuando nas barras. Também podemos pensar de uma maneira alternativa, já que nós temos só uma incógnita que se refere à somatória de força na direção horizontal.
já que essas reações são conhecidas, são para a esquerda, somatório dessas forças, e vai somando todas elas, K3, 3, menos 4, 12 sobre 4 ao cubo, menos 3 sobre 4 ao cubo igual a zero, vai dar exatamente o mesmo valor. São duas alternativas. Nesse caso, é possível usar essa alternativa dos cortantes no topo ou o somatório global. Em algumas situações, nós vamos ver que não é possível fazer somatório global, porque tem mais do que uma incógnita, na somatório de força na direção horizontal, ou na vertical, se for o caso, depende do problema. Enfim, aqui está a solução do caso 3, e nós vamos resumir aqui como é que a gente termina essa solução. A finalização dessa solução está em montar o sistema de equações de equilíbrio, que resulta na imposição de que, na superposição dos casos básicos, as forças e momentos que atuam através dos apoios fictícios do sistema hipergeométrico são nulas, e disso resulta esse sistema de equações que está mostrado aqui. Aqui são os termos de carga, mais 30 menos 10, como já foi visto. Colocamos aqui o parâmetro de rigidez, a fricção, produto do modo de elasticidade pelo momento de inércia, em evidência aqui, porque ele é comum para todos os termos, para todos os coeficientes de rigidez globais. Aqui estão os valores. Essa matriz não é igual à matriz da solução com articulação na extremidade direita da viga, nem os termos de carga são todos iguais. Entretanto, a solução disso resulta em um deslocamento D1, uma rotação D1, a deslocabilidade D1 é absolutamente igual à rotação D1 da opção A, com viga articulada, e também deslocamento horizontal, a deslocabilidade D3, tem absolutamente o mesmo sinal. A gente está colocando tudo isso em função de 1 sobre EI, nós não estamos dando valor de EI, mas EI é um número grande quando a gente trabalha em quilonewton-metro, ou seja, os deslocamentos são realmente pequenos. Agora, a rotação D2 é diferente, e é óbvio, né? A gente vai tentar explicar isso já já. Mas só para adiantar, se nós montarmos aqui o diagrama de momento, que é obtido através da superposição dos momentos de cada caso, mas multiplicando os casos 1, 2 e 3 pelos valores da deslocabilidade D1, D2 e D3, respectivamente, os valores que nós acabamos de obter, e depois traçando o diagrama do lado da fibra tracionada, como passo a gente está omitindo, porque é inteiramente análogo ao que foi feito em exemplos anteriores, a gente observa que o diagrama de momento é absolutamente igual. Isso tinha que ser assim, né? Porque a articulação, matematicamente, tanto faz você considerar a articulação na viga ou na coluna, que tem que estar a mesma coisa. É isso que está acontecendo, esse é o diagrama de momento final do problema. Mas a gente vai interpretar agora essa diferença no valor da deslocabilidade D2, da rotação D2. E isso não é difícil de entender, a gente já comentou sobre isso. Quer dizer, na opção A, a rotação D2 significava a rotação no topo da coluna da direita, enquanto que na opção B, essa opção em que a coluna é articulada, a rotação D2 ela é de fato a rotação na extremidade direita da viga. Então, você vê que a gente tem a gente compara aqui os resultados de uma solução da outra, D1 e D3 são iguais, mas D2 é diferente. Aqui D2 tem um sinal de menos. Por quê? Porque isso é uma rotação no topo do pilar que ela se dá no sentido horário, por isso que é menos. Já a rotação D2 do caso B, dessa opção de coluna articulada, é uma rotação no sentido anti-horário, e por isso que ela é mais. Os valores são diferentes, a interpretação física é diferente, é evidente, tá? Mas mostra que as soluções matematicamente é equivalente você considerar a articulação na extremidade da viga ou na extremidade do pilar. Já vimos que a solução tinha que dar mesmo. A única diferença aqui é a interpretação do que é a rotação D2. Né? E é isso que foi mostrado aqui. Tá bom, e se nós quisermos, então, considerar as duas barras articuladas? E é isso que nós vamos fazer em seguida. Então, aqui está sendo mostrada uma solução em que as duas seções adjacentes ao nosso superior direito são articuladas. O que nós já comentamos, isso seria uma inconsistência no sentido físico. Tá? Mas, digamos que a gente tentasse resolver dessa maneira. A gente representa isso como uma rótula cheia no nó. Tá? De fato, a articulação é uma propriedade de barra, mas até a gente usa essa maneira de visualizar quando todas as barras são adjacentes ao nó, são articuladas naquele nó, a gente mostra isso uma rótula cheia. É o que nós estamos chamando de articulação completa. Vamos resolver esse problema da forma como nós
análoga ao que nós fizemos antes, vão ver a diferença em relação à opção de articulação na viga ou articulação na coluna. Nesse caso, eu tenho aqui as 3 deslocabilidades, D1, D2 seria uma rotação do nó, que está aqui. Mesmas explicações, D3 é o deslocamento horizontal do pavimento, vale para os 2 nós. Agora, no sistema de pensamento, que eu vejo que eu colocando uma chapa 2 aqui, as 2 barras estão articuladas. Caso 0, na verdade, esse caso 0 aqui é praticamente igual ao da opção A, em que a viga é articulada, porque nesse caso o pilar não tem nenhuma solicitação atuando localmente nele, no interior da barra da direita, mas a solução então dá essa solução em que essa viga ela é engastada e articulada, então aparece esse 45, que corresponde ao valor QL2 sobre 8, sendo Q igual a 10 e L igual a 6, e aparece esse mais 45, aparece essas cortantes na extremidade da viga, que se transferem via esforço normal pelas colunas. E o valor dessas reações aqui são igual, ao mesmo sentido, igual aos valores dos cortantes lá em cima. Esse valor aqui é 5/8 de 10 vezes 6, que é o valor da carga total, e aqui é 3/8 de 10 vezes 6, dá esses valores indicados. E aqui eu tenho, então, o meu beta 1,0 é esse mais 45, beta 2,0 é 0, não tem nenhuma contribuição, e o beta 3,0 continua sendo aqui menos 10 das soluções anteriores. O caso 1 é inteiramente parecido com, ou igual, na verdade, com o caso 1 da opção A de viga articulada. Então, já foi visto, aparece aqui só a diferença aqui, a viga aqui articulada. Quando a gente impõe uma rotação, a configuração deformada dela não vai haver mudança de concavidade, porque a extremidade oposta articulada não obriga que a tangente fique, no caso, horizontal. E, por outro lado, o momento que você dá, quando você tem a extremidade oposta articulada, é 3 sobre L, sendo L igual a 6. Já no pilar, aqui a extremidade oposta é engastada, então aparece um momento que é 4 sobre L, que é sendo L igual a 4. E na extremidade oposta aparece um momento que é metade dele. Então, já vimos essa solução. Os cortantes que aparecem aqui embaixo também, as reações verticais que aparecem dos cortantes na viga, reação horizontal vem do cortante aqui na parte de baixo do pilar da esquerda. O K31 pode ser visto como um somatório de forças na direção horizontal global igual a 0, ou como cortante no topo da coluna, dá o 6 aí sobre 4 ao quadrado, e aqui está indicado o diagrama de momento. Desse caso 1, na verdade, não o diagrama, está indicado os valores dos momentos na extremidade das barras, usando a convenção de sinais do método de deslocamento. Então, essa solução é igual à solução do caso 1, da opção A da solução que nós fizemos, que era viga com articulação na direita. Já o caso 2 aqui, realmente, o que acontece quando tem as 2 barras articuladas e imponho uma rotação? Na verdade, essa rotação ocorre livremente, não tem esforço algum para dar essa rotação unitária. Então, nada acontece no caso 2, e aí, óbvio, né, é aí que está aparecendo, como assim, considerar as 2 barras articuladas? É isso. Então, eu tenho um coeficiente de rigidez aqui do caso 2 iguais a 0. Já essa solução do caso 3 é igual à solução do caso 3 para a opção B, em que a gente tem o pilar aqui articulado na parte superior, na seção superior. A viga, ela sofreu um movimento de corpo rígido, e a rótula que ela tem aqui na extremidade direita não faz a menor diferença. Então, isso aqui é igual à solução do caso 3 para a opção B, em que a coluna estava sendo considerada articulada. Nós acabamos de ver essa situação. Então, o K33 é 12 aí sobre 4 ao cubo, mais 3 aí sobre 4 ao cubo, que equilibra esses cortantes aqui embaixo. Os momentos que aparecem são esses 6 aí sobre 4 ao quadrado e 6 aí sobre 4 ao quadrado na coluna da esquerda, e 0 e mais 3 aí sobre 4 ao quadrado na direita, então tudo igual. Então, nós já vimos essa solução é igual, e agora a gente vai vai finalizar o problema, como nós fizemos nos outros. Montando aqui, então, o sistema de equações finais de equilíbrio dessa solução, com as viga e coluna articuladas naquele nó superior direito, a gente tem aqui, então, os termos de carga. Beta 2,0 deu 0, e a gente viu também que o K21, K22 e K23 são todos nulos.
E esses 3 zeros aqui da coluna vêm do caso 2, que tudo era nulo. K12, K22 e K32. Tá? E essa matriz que está aqui, se você colocar isso no qualquer calculadora, computador, vai dar o quê? Não tem solução, ela tem um determinante nulo, uma matriz que tem uma linha toda nula e uma coluna toda nula, dá um determinante nulo. O que nós estamos vendo aqui é a reflexão matemática daquilo que a gente estava dizendo. Não faz sentido fisicamente você articular as duas barras, mas a gente pode olhar esse problema de uma outra maneira. E se a gente eliminar essa linha e essa coluna dessa matriz, joga fora a segunda equação do problema, esquece que tem o beta 2 zero igual a zero, não tem, é zero, e resolve esse problema dessa maneira. Elimina mesmo a segunda coluna, ou seja, deixa a rotação indeterminada, a rotação D2. Se nós fizermos isso, o que nós vamos descobrir? Que o valor de D1 e D3 dessa solução é absolutamente igual aos mesmos valores que eram iguais na opção A, viga articulada, e opção B, coluna articulada. Então, isso é óbvio também, matematicamente faz sentido isso tudo. Só a única coisa assim, deixa a rotação D2 indeterminada. E isso, então, nos leva a um macete, uma simplificação, que não altera os resultados, mas quando a gente tiver uma articulação, nós estamos resolvendo na mão, considera que a rotação, o nó é completamente articulado e menos uma incógnita do problema, ou seja, a rotação fica indeterminada, desconsidera-se a rotação interna. Então, tudo o que nós fizemos nessa solução foi justificar essa simplificação. Talvez a gente não precisasse nada disso, mas é interessante a gente meio que entender isso, como ocorre, para poder adotar essa simplificação com segurança. Esse problema, se nós olharmos para finalizar o diagrama de momentos, nesse caso, seria a superposição do M0, do M1, D1 mais M3, D3, e o M2 é zero mesmo. Então, na verdade, a gente obtém o mesmo diagrama que a gente já viu que eram iguais, os dois diagramas da opção de viga articulada, a opção A e a opção B de coluna articulada. Então, você vê, a solução não muda, simplesmente a gente tem menos uma incógnita para resolver. Nós vamos finalizar isso mostrando alguns cuidados que nós temos que ter para considerar essa simplificação e vamos enumerar as regras que a gente vai utilizar para identificar deslocabilidades do tipo rotação, as deslocabilidades internas de um pórtico plano. Essa simplificação ela só é possível para uma situação em que realmente todas as barras que chegam no nó podem ser consideradas articuladas. Isso só mostrando aqui uma situação em que isso não é possível. Aqui eu tenho um pórtico, eu tenho essa viga articulada, somente na extremidade esquerda dela, mas esse pilar aqui, que na verdade se divide em duas barras, eles não são articulados aqui no nó. Então é uma situação completamente diferente dessa da direita, em que eu tenho as 3 barras que chegam nesse nó articuladas. Aqui é uma articulação completa e aqui não é uma articulação completa. Então o momento fletor aqui no pilar não é nulo nessa seção do encontro aqui do nó, enquanto que aqui o momento fletor é nulo nas 3 seções adjacentes, porque tem essa rota. Então o sistema empejométrico dessa situação da esquerda é um sistema empejométrico que eu tenho que colocar aqui uma chapa 3 nesse nó, e a articulação fica à direita do nó. Já do lado direito eu não coloco nenhuma chapa nesse nó, porque a gente vai deixar essa rotação indeterminada. Este é o macete que a gente está considerando. Então, assim, olhando para o problema, em termos de total de deslocabilidade, a gente considera aqui cada nó tem uma deslocabilidade interna, uma rotação. Aqui eu não tenho na base porque são engastes, mas então eu tenho uma chapa 1 que eu tenho que inserir, isso identifica a deslocabilidade D1, que é a rotação do nó, que tem a chapa 1, chapa 2 nesse nó, a rotação D2 associada, chapa 3 tem a rotação desse nó aqui, ela é uma incógnita, tem que ser considerada, não dá para simplificar, e aqui tem a chapa 4, que tem a rotação D4 desse nó, que tem a chapa 4. E nós temos
2 pavimentos. A gente já viu aqui as regras para identificação de deslocabilidades externas, as translações. Eu tenho então que prender esse pavimento aqui secundário, colocando esse apoio 5, que impede o deslocamento dos dois nós. Os nós que tem a chapa 3 e 4, e coloco o apoio 6, que impede o deslocamento dos dois nós do pavimento superior. Então aqui eu tenho 4 deslocabilidades internas e 2 externas, né, 2 translações. Já ao lado de cá nós temos a chapa 1, a chapa 2 do mesmo jeito. Nós não temos a chapa 3 aqui agora, então essa chapa 4 foi renumerada para a chapa 3, para menos uma deslocabilidade interna, e eu tenho as deslocabilidades externas renumeradas para 4 e 5. Aqui então é para salientar bem que a gente tem que tomar esse cuidado. Só pode ser considerado realmente essa simplificação para o caso de articulações completas. Existe mais um macete, mais um truque que a gente usa, e isso também é sutil, às vezes fica meio... Mas na hora que a gente resolve na mão, a gente quer extrair ou diminuir o máximo o número de encostas do problema, porque a gente está resolvendo na mão. Muitas vezes isso é feito por causa de dar questões de prova mesmo, de poder. Pede-se a resolução manual, pelo menos uma vez na vida a gente faz a resolução manual, que é exatamente nessa disciplina. Mas, enfim, aqui é mais uma consideração, que é uma interpretação do apoio do segundo gênero, no qual só converge uma barra. Eu posso interpretar esse apoio, esse suporte, de uma maneira diferente. Eu posso interpretar que, na verdade, o nó é engastado e a barra é articulada. Eu só posso fazer isso quando eu tenho uma única barra chegando no apoio do segundo gênero. Já vou mostrar a diferença disso quando tem mais do que uma barra chegando. E aí, nesse caso, o nó é engastado e a barra é articulada. Então, é menos uma deslocabilidade, né? A rotação desse nó aqui, que seria considerado, nós estamos sempre considerando, no caso do apoio do segundo gênero, tendo uma deslocabilidade e rotação do nó. Mas esse truque, esse macete que a gente faz de, interpreta isso dessa maneira e é menos uma deslocabilidade para resolver na mão. De fato, nós vamos explorar isso toda vez que a gente fizer exemplos com resolução manual. E aí, então, esse pórtico tem 2 deslocabilidades internas, D1 e D2, e colocamos chapa 1, chapa 2 no sistema empejométrico e o apoio fictício 3 para prender o deslocamento do pavimento. E esse daqui, e não colocamos nenhuma chapa aqui no nó que tem o apoio do segundo gênero. Só cuidado, então, assim, mostrando que é muito diferente você ter, digamos que a gente tivesse 2 barras chegando no nó. Nesse caso, eu não tenho momento nulo aqui nessas seções adjacentes ao apoio do segundo gênero, que tem uma rotação que eu tenho que considerar. Então aqui eu sou obrigado a colocar essa chapa 3 aqui no nó. Então, ou aqui existe uma deslocabilidade D3, que é a rotação desse nó, que tem que ser determinada, tem que ser calculada. Então essa simplificação só é possível no caso que somente uma barra converge no apoio do segundo gênero. Veja que esses 2 problemas são totalmente diferentes. Aqui o momento é nulo nas 2 seções adjacentes a essa rótula. Aqui não é. Aqui esse problema tem uma continuidade de rotação, aqui não tem, existe uma descontinuidade provocada pela rótula. Então, aqui o sistema empejométrico eu tenho 3 deslocabilidades internas, D1, D2, D3, e aqui eu só tenho 2 deslocabilidades internas, D1 e D2, porque eu estou usando aqui o fato que é uma articulação completa, e daí eu deixo a rotação indeterminada, um truque, né? E aqui não tem deslocabilidades externas por causa daquelas regras da triangulação, ou seja, esse nó está fixo à triangulação, esse está fixo à triangulação, então o terceiro nó lá fica fixo à triangulação também. Aqui a mesma coisa do lado de cá, do lado direito, esse nó está fixo à triangulação, esse nó está fixo à triangulação e o nó que tem a chapa 2 também está. E a mesma coisa ocorre para esse caso, independe de ter rótulo ou não, essa questão das deslocabilidades externas, nessa regra da triangulação. Então, a gente tem esse macete de apoio de segundo gênero, mas só pode ser considerado no caso de uma barra chegando no nó. A não ser que as 2 barras sejam articuladas, como esse caso, mas aí vai ser... Não vamos colocar chapa porque nós vamos estar usando a informação de que tem uma articulação completa. Então, agora nós vamos enumerar as regras que a gente utiliza para identificar deslocabilidades internas, rotações nodais, para o caso de pórtico plano. Então, vamos finalizar essa aula detalhando aqui as regras que nós vamos utilizar para identificar deslocabilidades internas, no caso de pórticos planos, e
essa situação independe da questão de barras extensíveis ou inextensíveis. Nós podemos usar essas mesmas considerações, as mesmas regras no caso de barras extensíveis. Como sempre, a gente vai identificar a deslocabilidade de uma forma indireta, ou seja, através dos apoios fictícios que são necessários inserir para fixar as deslocabilidades na criação do sistema hipergeométrico da solução pelo método do deslocamento. Os apoios fictícios que são inseridos no caso de deslocabilidades internas, rotações nodais, são chapas fictícias. Então, inclusive a gente coloca essas chapas na resolução manual, é um costume colocar, numerar essas deslocabilidades de rotação inicialmente, ou seja, a gente coloca os apoios fictícios que são numerados inicialmente, são as chapas que a gente introduz para prender rotações. Então, uma regra óbvia que nós vamos traçando desde sempre é um nó com engaste já não tem deslocabilidade interna, não tem rotação, então não é preciso inserir uma chapa adicional nesse nó, já não tem deslocabilidade. Então, essa é a regra mais básica. O que nós fizemos nessa aula, nessa segunda parte da aula, foi justamente essa segunda regra. A rotação de um nó com articulação completa, ou seja, que todas as barras adjacentes ao nó são articuladas no nó, não é considerada como deslocabilidade. Então, é um macete, a gente já viu que não modifica os resultados, mas a rotação do nó fica indeterminada, a gente não calcula dessa maneira, e nesse caso a gente também não precisa inserir uma chapa nesse nó. Então, a justificativa foi feita nessa segunda parte da aula. Além disso, nós temos mais duas outras regras na criação do sistema hipergeométrico. Quando a gente tem um apoio do segundo gênero, no qual só converge uma barra, nesse caso nós vamos interpretar o modelo estrutural como sendo um nó engastado e a barra articulada neste nó. O nó engastado não tem deslocabilidade. É um truque, o macete não muda o problema e a gente vai resolver dessa maneira, sempre que possível. Em qualquer outra situação, exceto para o que nós vamos considerar ainda por vir, que é a consideração de barras infinitamente rígidas, nesse caso, a consideração de barras infinitamente rígidas já vai haver uma ligação, um acoplamento entre deslocabilidades, translação transversais a uma barra e a rotação da barra, e aí a gente vai ter que analisar de uma maneira totalmente diferente. Então, qualquer outra situação, exceto para o caso de barras adjacentes infinitamente rígidas, o nó tem deslocabilidade interna e é necessário inserir uma chapa fictícia na criação do sistema hipergeométrico. Então, vamos ver exemplos disso na sequência dessa disciplina, dos vídeos dessa disciplina. Nessa aula que nós terminamos agora, em duas partes, nós fizemos a consideração de uma simplificação para articulações e como que a gente pode diminuir o número de deslocabilidades dessa maneira. De fato, na primeira parte a gente fez uma solução de um pórtico com uma viga articulada e duas colunas, mas o objetivo dessa primeira parte foi realmente mostrar como que a solução para barras inextensíveis é feita. Nós detalhamos o problema, mostramos como que a gente compõe o efeito global, ou seja, os coeficientes de rigidez globais a partir dos coeficientes de rigidez locais, quando se tem barras inextensíveis. Tá? E nós aproveitamos na segunda parte para introduzir uma simplificação quando nós temos articulações completas em nós. E para justificar essa simplificação, a gente resolveu o mesmo problema, considerando a viga articulada na extremidade direita, nós resolvemos de mais duas maneiras. A segunda maneira foi considerando que a viga não é articulada e a coluna é articulada, e depois nós fizemos uma solução em que a viga e a coluna são articuladas. Isso tudo para justificar a simplificação que é adotada no caso de articulações completas, em que a gente deixa a rotação do nó indeterminada. Nós também introduzimos um macete, que é o macete que a gente tem quando a gente tem um apoio do segundo gênero no qual só converge uma barra, que a gente
utiliza, a gente interpreta o problema sendo o nó engastado e a barra articulada, e assim a gente mostrou regras para a identificação de deslocabilidades internas à luz dessas simplificações ou desses macetes que são considerados. A continuação dessa sequência de aulas que nós estamos fazendo da disciplina vai agora considerar barras infinitamente rígidas na análise de estruturas. É uma restrição que vai vai diminuir drasticamente o número de deslocabilidades. Mas antes, nós vamos resolver dois exemplos, considerando as barras inextensíveis e articulações. Nós vamos resolver manualmente mesmo dois exemplos para caracterizar bem o que são essas soluções para do deslocamentos com redução de deslocabilidade. Tá? Então, a continuação seguinte vão ser aulas com soluções de exercícios com barras inextensíveis e articulações, e depois nós vamos ter o último tipo de simplificação, que é a simplificação para no comportamento de estruturas para barras, algumas barras infinitamente rígidas. Isso vai ser visto, então, na sequência.